Entenda Direito, dessa semana, convidou a doutora Fabiana Martins para falar a respeito do benefício de prestação continuada. Antes de adentrarmos ao assunto, quero dizer o seguinte, nada contra, mas a doutora Fabiana Martins leva o nome Martins, que é conhecido, Imobiliária Martins, doutor Maurício Martins, professor da faculdade, não tem nada a ver. A doutora Fabiana advoga sozinha em Guaxupé, o escritório dela na residência dela, e ela especializou na área da previdência social dentro desse assunto que nós vamos falar sobre o benefício da prestação continuada. Sim. Doutora Fabiana, é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é meu, Daniel. Vamos dizer para aquele que nos ouve o que é a tal de benefício de prestação continuada. O que você tem a dizer para os nossos telespectadores? Eu quero agradecer primeiramente a vocês por terem me recebido aqui. E o que é o benefício de prestação continuada? Ele é um benefício pago pelo INSS de um salário mínimo e é destinado a quem? Destinado àquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, mental, sensorial, ou ao idoso, mas especificamente qual idoso? Idoso que tenha idade igual ou superior a 65 anos de idade. Mas qual que é o principal, assim, que tem que chamar a atenção? Essas duas figuras, elas precisam estar em situação de extrema vulnerabilidade financeira, ou seja, tem que estar em situação de pobreza mesmo. Primeiramente é isso. O ponto principal é esse. Doutora, a gente vê falar em prestação continuada e a gente vê o seguinte, obviamente que tem que provar que está em estado de miserabilidade. Mas o INSS tem dificuldade muito em conceder esse tipo de benefício ao argumento que a pessoa pode exercer uma atividade qualquer, mesmo sendo deficiente físico ou deficiente mental. Ele alega o seguinte, que existe trabalho para todos os deficientes e que não justifica ter essa concessão desse benefício. Eu acredito que a senhora discorde desse pensamento do INSS, correto? Com certeza, discordo. E isso também, Daniel, acaba se estendendo para o auxílio por incapacidade, que é o antigo auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, que eu também atuo lá no escritório. Porque o que a gente percebe, principalmente na hora que é realizada a perícia, eu inclusive tenho minhas redes sociais em que eu já até postei vídeos a esse respeito, é muito feito praticamente um benzimento, com perdão da palavra. O perito médico e o social ali, ele não avalia profundamente a situação daquele requerente. É feito muito superficialmente, infelizmente. E quando a gente fala em perícia, principalmente perícia se tratando do INSS, ela é muito discutida. Sim. Porque o Código de Ética da Medicina, um laudo não pode sobrepor ao outro. Exato. Tanto é que os peritos judiciais nomeados pelo juiz, principalmente o juiz federal, eles discordam totalmente, eles fazem uma perícia muito mais minuciosa do que o perito do INSS. Nada contra, não estamos falando mal do perito do INSS. De forma alguma. Em razão de que ele não tem tempo de atender bem, ele não tem tempo de fazer uma boa entrevista. E aí o pobre coitado que precisa e requer do benefício tem que contratar um advogado para retirar os seus direitos junto à Previdência Social. É importante demais você não entrar sozinho. Na hora que você for requerer o benefício, seja ele BPC, procure um advogado de sua confiança. Por quê? Porque muitas vezes tem documentos, principalmente lá o do médico, que é um dos documentos que a gente precisa apresentar na hora de requerer o benefício, ele tem vários detalhes que precisam ser apresentados ali na hora que o médico faz, e muitas vezes a pessoa, não por maldade, mas ela é leiga no assunto, ela não vai saber. Então, tem que ter um advogado acompanhando desde a entrada, desde o benefício, desde o princípio, desde o requerimento na via administrativa. Detalhando, né, no caso, quando a pessoa possui a deficiência, ela tem que apresentar um laudo médico que esteja atualizado pelo menos os 3 últimos meses. Claro, eu também, o que eu faço? Eu faço, porque essa deficiência ela tem que existir há mais de 2 anos. Então, eu sempre peço toda a documentação, você já está doente há muito tempo, então traz toda a documentação para mim, mas especialmente tem que ter um laudo atualizado. A pessoa também tem que estar cadastrada no CAD único. Por quê? Porque estão atreladas as informações. Porque lá no CAD único vai estar todas as informações do grupo familiar dela. Por quê? Porque tem que ter uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo também. É outro requisito. Doutora, como é que é o trâmite desse processo? Como é que a senhora avalia? A senhora vai entrar na Justiça Comum, que seria na comarca de Guaxupé, ou a senhora vai entrar na Justiça Federal, que é a próxima cidade, que é São Sebastião do Paraíso? Explica para o telespectador como é que é o trâmite.
Obrigatoriamente, a gente tem que entrar na via administrativa primeiro, Daniel. Tá? Primeiro a gente entra com requerimento aqui no INSS, vamos falar Guaxupé. A gente entra com requerimento aqui em Guaxupé. Aí depois que, normalmente, demora-se uns 30 dias para realizar a perícia. Aí você entra com a documentação, dali uns 30 dias vai participar da perícia médica e da perícia social. Porque o médico vai avaliar a deficiência e o perito e o assistente social vai avaliar a tua condição financeira. Feito isso, eles vão avaliar o restante da documentação e vai deferir, ou seja, aprovar ou não. Eu, particularmente, eu não fico recorrendo no próprio INSS, eu não perco mais o meu tempo. Indeferiu, eu já vou para a Justiça Federal, certo? Porque ali eu vou ter mais condições, porque eu entendo que o suporte que eu tenho na Justiça Federal, como o Daniel falou no início da nossa conversa, ele é muito mais rápido, ágil, eles vão mais a fundo e a gente consegue ter um resultado, um êxito certeiro, é certeza que vai ter êxito. Nós havíamos falado de perícia. Quando a senhora entra administrativamente no INSS, a senhora tem que aguardar, marcar a perícia do INSS e etc. E a senhora está dizendo que indeferiu, a senhora não vai entrar com recurso, eu acredito que esteja certo nesse sentido. Não. E aí a senhora entra na Justiça Federal e já pede uma perícia do juízo? Sim, na petição já está sendo, já é solicitado tudo isso, entendeu? E aí, qual que é o tempo que dura isso? Eu posso dizer, com base na experiência que eu tenho, tem durado em média um ano e meio. Por quê? Porque isso com base na pandemia aconteceu muito isso. Mas hoje eu não posso dizer que vai acontecer, vai ser 8 meses, em menos de um ano não acontece. Indo para a Justiça Federal. E outro detalhe que é interessante eu te falar, que é o que mais tem acontecido, Daniel. O que mais tem acontecido nos meus casos de BPC, os indeferimentos, é por quê? Por conta da renda per capita. A deficiência o INSS reconhece, mas chega na hora de analisar a renda per capita, porque hoje é 1/4 do salário mínimo por pessoa, por membro da casa, ou seja, R$330, gente. Hoje a gente sabe a dificuldade que é, você vai com R$300 no mercado hoje, o que você consegue comprar, Daniel? Nada. Então, é um absurdo, assim, eu particularmente. Então, a briga hoje é o quê? A renda per capita. Indefere-se porque, não, eles não estão em situação de extrema vulnerabilidade, então eu vou indeferir. Reconheço a deficiência, mas eu indefiro porque a renda deles é superior a 1/4 do salário mínimo. Na realidade, teria que se mudar esse dispositivo legal. E tem uma situação, telespectador, que os senhores têm que entender, e a doutora Fabiana foi muito bem clara nesse sentido. Sim. Quando você vai discutir qualquer assunto do seu interesse com o governo federal ou com as autarquias, seja estadual, municipal, federal, procure o advogado da sua confiança. Sim. Porque, principalmente o INSS, são provimentos, são portarias, são N coisas que o que valia ontem não vale hoje. Exatamente. Então, e como ela está dizendo, é de 1 ano e meio a 2, pobre coitado daquele que precisa desse auxílio do benefício prestação continuada. Você vai ter que viver de favores, mendigando aí, até que seja aprovado. E muitas vezes, como a doutora Fabiana disse, você às vezes não é atendido pelo INSS porque você requereu mal, apresentou mal e não comprovou realmente a sua necessidade. Doutora, eu tinha anotado outras perguntas aqui, deixa eu ver se nós estamos... Sim. Só fazendo também... A senhora já falou quanto tempo da duração do deferimento, né? Sim. E quais as situações o beneficiário tem o benefício suspenso ou cancelado. Isso é de suma importância. É interessante a gente falar para eles também, Daniel, que por mais que fique esse 1 ano, 2 anos, mas depois você vai receber os atrasados. Muitas vezes a pessoa não entende. Ele vai receber os atrasados, recebe-se os atrasados, que demora até 60, 90 dias, porque é um RPV, né, Daniel? Demora. Mas depois que o juiz bateu o martelo, mandou implantar o benefício, você já começa a receber, aí vai demorar uns 90 dias para vir aquele atrasado. Ou seja, você vai passar essa dificuldade extrema agora, mas você vai ter êxito lá no final. É o que eu falo. É difícil quando a pessoa está como se diz, está em situação de extrema vulnerabilidade, ainda pedir paciência para ela. Eu falo que é muito difícil. Mas por isso que a gente precisa realmente, por isso que precisa do apoio do advogado. Mas chamar a atenção aqui do telespectador, se você tiver o seu benefício deferido pela Justiça e vai demorar a receber, porque ele é limitado na Justiça Federal em 60 salários mínimos, na Justiça Comum 40 salários mínimos, sim, não vai me contrair dívida aguardando receber, não, porque a dívida sobe, que você vai receber, embora é corrigido, talvez não dê. O importante é que a gente pediu a doutora Fabiana Martins para estar aqui,
É para a gente fazer um básico, um bate-papo do básico, do que é o benefício de prestação continuada, para aqueles que realmente precisam ser atendidos pelo INSS, procura o advogado da sua confiança. E antes de adentrarmos aqui ao programa, estava conversando com a doutora Fabiana e fico muito alegre e satisfeito. Hoje nós somos 494 advogados em Guaxupé e cada um está especializando numa área. Sim. Nós temos alguns advogados trabalhando na área de previdência social, mas uns só aposentadoria, outros, a exemplo da doutora Fabiana, ela especializou em benefício de prestação continuada. Ela só mexe com esse assunto, obviamente, como advogada, atende outros casos também. Mas Guaxupé está se especializando, os advogados estão... Não dá hoje para a gente ser clínico geral no direito num país que tem 150 mil advogados. Exatamente. Doutora Fabiana, muito agradecido por ter comparecido ao chamamento do Entenda Direito, da TV Sul. E ao telespectador, estamos aí à disposição de qualquer eventualidade. Aquele que tiver essa situação, se gostou da entrevista da doutora Fabiana, a procure no seu escritório. Ela vai deixar aí o seu contato e o seu e-mail. Eu que agradeço, Daniel, pela oportunidade de estar aqui falando. Eu digo, eu me sinto assim, honrada, eu me sinto instrumento de Deus aqui realmente, porque eu falo que independente da fé que a gente professa, eu me sinto instrumento de Deus, porque eu estou ajudando pessoas a levarem o sustento às suas mesas. Então eu me sinto muito feliz por isso e me sinto realizada com esse trabalho que eu realizo. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada.